Deus, aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Os irmãos podem sentar um pouquinho, amém? Glória a Deus, eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, estar aqui mais uma vez, revendo os irmãos. Quero agradecer a pastora Nilma, ao pastor William pelo convite. Quero agradecer também pelas orações. Minha irmã fez a cirurgia. Graças a Deus deu tudo certo, é uma cirurgia de alto risco, mas deu tudo certo, ela já está no quarto, eu creio que essa semana ela terá alta. Aleluia, Jesus. O pastor falando sobre, o jogo aí, eu fiz a besteira de, em vez de vir pela principal ali, entrei aqui nessa rua da loteria. Jesus amado, quando eu entrei, falou, Senhor, o que eu fiz? Até chegando aqui no colégio, carro de um lado e do outro. Só tinha aquele trilhozinho para a gente passar. E nem é o Brasil, mas se fosse o Brasil não dava para sair de casa, não. Meu Deus do céu. Parece que o povo fica assim, não sei o que acontece, não. Glórias a Deus. Mas é assim mesmo, né? Jesus disse que seria assim. Quando ele disse, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele já sabia que seria assim. E nós estamos vivendo esses dias, tema forte, né? Ele vem, glória a Deus. Eu sempre gostei dos temas que Deus dá ao pastor William, à pastora Nilma, que são temas assim que chamam mesmo a nossa atenção, porque hoje em dia estão pregando um evangelho como se Jesus fosse uma varinha mágica, que está ali pronto para nos atender, fazer tudo que a gente quiser. E aí o que acontece? Santificação vai ficando de lado, compromisso vai ficando de lado, tanta coisa vai ficando de lado. Então é muito bom, não é? Graças a Deus que ainda tem os remanescentes que vela pela palavra de Deus, que ama a palavra como ela é, não com maquiagem para me agradar, para lhe agradar, para agradar o nosso ego. Não, mas aquela palavra que nos conserta, que chama a nossa atenção, desperta a igreja. Aleluias. Davi, ele disse, a tua vara e o teu cajado me consolam. Era a vara e o cajado, não era Deus alisando a cabeça dele, não. Ele disse, a vara e o cajado de Deus me consolam. Glórias a Deus. Então vamos abrir aí, vamos entrar no tema. Glórias a Deus. Apocalipse, capítulo 1, glórias a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia, aleluias, como diz o evangelista Roberto, abrir nossas escrituras, aleluia, Jesus. Apocalipse, capítulo 1. Eu fiquei com trauma desse negócio aqui, desde aquele dia que eu quebrei o copo. Eu tenho Já está começando a seca, se a gente não hidratar, não aguenta não. Vamos ler a partir do verso 1, Apocalipse, capítulo 1, verso 1, que diz bem assim. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o princípio
o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e para seu Pai. A Ele a glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Glória a Deus. Só até aqui. Os irmãos podem sentar-se. Aleluia, Jesus. Irmãos, o livro de Apocalipse, essa palavra Apocalipse, muitas vezes ela é associada a catástrofes, a desastres, não é? Tem tanto filme com esse título e tudo é desastre, catástrofe, coisas ruins. E o livro de Apocalipse, ele tem muita simbologia, ele tem muita linguagem de figura, ele tem muita alegoria. E por conta disso, também tem muitas interpretações. Então, muitos não se aventuram a ministrar no livro do Apocalipse, exatamente por isso, porque existem muitas interpretações. Ele realmente não é um livro tão fácil de se entender, porque tem muita figura, muito simbolismo e assim por diante. Porque João, ele viu coisas que estão acontecendo nos nossos dias, coisas que ainda irão acontecer. Então imagina, colocar isso por escrito. Coisas que ele nem sabia exatamente o que era, mas ele tinha que colocar por escrito. Alguém já disse essa frase assim: eu entendo, mas eu não sei explicar. Não tem coisa que a gente entende para a gente, mas para explicar às vezes fica complicado. Imagina escrever com todos os detalhes. Eu creio que foi assim uma tarefa bem difícil para o apóstolo João, que já estava avançado na idade. Quando ele escreve esse livro, ele está na ilha de Patmos. Só que ele não está lá passando umas férias, não. Ele está preso, está exilado naquela ilha. Um lugar inóspito, condições insalubres, uma situação bem difícil. Glórias a Deus, aleluias. E eu acho assim, irmãos, tão apropriado. Eu fico tão maravilhado o Senhor Jesus ter escolhido o apóstolo João para transmitir essa mensagem tão importante. É uma importância tão grande que não dá para a gente descrever com palavras. Aleluias. Nós sabemos que quando Jesus ele chama João para ser seu seguidor, juntamente com seu irmão Tiago, eles tinham um caráter forte. Tanto é que Jesus apelidou eles de filhos do trovão. Uma vez eles pediram a Jesus para manda fogo, descer fogo do céu para consumir isso aí. Então eles tinham uma personalidade forte, discutiram para saber quem era o mais importante. Aleluias. Mas ele convivendo com o Senhor Jesus, ele foi tendo ali o seu caráter moldado, e hoje ele é conhecido como o apóstolo do amor. Eu acho tão bonito nas epístolas dele, lá em 1 João, 2 João, ele dá uma bronca em nós. Mas olha o jeito que ele dá a bronca. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, tem um advogado. Olha a transformação. Se fosse no começo, ele dizia: Senhor, desce fogo aí nesse povo. Aí ele: filhinhos, não pequeis. Parece que ele está dando uma bronca, né? Mas ele fala com tanto amor. Aleluias.
Ele se tornou discípulo do amor. Ele criou ali um vínculo com o Senhor Jesus tão lindo, tão maravilhoso, que foi o único a recostar sua cabeça no peito do Senhor Jesus na ceia. Ele é chamado de o discípulo amado, e é ele mesmo que escreve isso, só que ele nunca cita o nome dele. Ele só cita aquele discípulo que ele amava. Olha como ele foi mudado. Glórias a Deus. Ele se tornou tão íntimo de Jesus, que lá na crucificação, aleluias, Maria, a mãe de Jesus, estava lá chorando, João estava lá, aleluias. E ele vira para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho. Vira para João e diz: eis aí a tua mãe. O que isso significa? É como se ele estivesse dizendo: João, a partir de agora você vai cuidar da minha mãe. Olha só. Foi o único que ele confiou para cuidar da mãe dele. E a Bíblia diz que a partir daquela hora, João recebeu Maria em sua casa e cuidou dela até ela partir. Olha que coisa linda. Mas, aleluias, como ele estava ali o tempo todo ao pé da cruz, ele foi o único dos 4 evangelistas, ele foi o único que registrou, aleluias, que quando mataram ali os 2 que estavam com Jesus, né? Quebraram as pernas para eles morrerem mais rápido. Aí voltaram para quebrar de Jesus. Jesus já estava morto. Eu acho bonita essa passagem, né? Porque lá no Salmo tem uma profecia que diz que nenhum osso dele seria quebrado. Então, para não entrar no sábado eles trabalhando, eles quebram a perna do primeiro. Aí era para ir pela ordem, Jesus estava no meio, né? Era para eles quebrarem a do Senhor Jesus, só que eles não quebraram, pularam aqui para o terceiro. Quebraram as pernas que era para morrer mais rápido. Cortava ali a corrente sanguínea e morria mais rápido. Quando eles voltam para quebrar de Jesus, Jesus já estava morto. Mas para ter certeza, o soldado furou o lado do Senhor Jesus com uma lança. E João foi o único que registrou que naquele momento saiu sangue e água do corpo do mestre. Mostrando assim que Jesus se esvaziou até o fim. Aleluia, Jesus. Jesus se esvaziou por completo. A entrega dele foi completa. Como está sendo a minha e a tua entrega para ele? Glórias a Deus. Aleluias. Então por isso eu acho tão apropriado ele ter escolhido João para transmitir esta mensagem. João também era muito observador. Aleluia, Jesus. E como eu falei, o livro do Apocalipse, muita gente tem medo, tem temor por conta de tudo isso. E ele tem sido deixado de lado. Ele não é muito explorado nas nossas igrejas. O que é uma pena, o que é lamentável. Aleluias. Muito bem, as pessoas associam a palavra apocalipse a catástrofe. Aqui diz que não. Aqui já explica, ó. Revelação. É isso que a palavra apocalipse significa. Revelação. E essa revelação, irmãos, eu acho tão linda. Ó. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então Deus deu para Jesus. Jesus deu para o anjo. O anjo passou para João. E João passou para as igrejas. Olha que maravilha. Tem toda uma sequência. Então a revelação do próprio Deus, do Deus Pai, passa para o Deus Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo transmite para o anjo transmite para João, e João transmite para a igreja. Glórias a Deus. Então é isso que a palavra Apocalipse significa, revelação. A qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo. Versículo 3.
Olha só, irmãos. Bem-aventurado, na minha está o que lê. E alguém aí tem uma tradução que tá no plural, os que leem? Ou tudo é o que lê, no singular? A sua está no plural? Os que leem? A minha está no singular. Mais alguém está no singular, a tradução? Singular, não é? Então, bem-aventurado o que lê e os que ouvem. Aleluias. Então, o fato de estar no singular, irmãos, o que é que nós podemos deduzir disso? Antigamente, só quem tinha acesso eram os sacerdotes. Depois o tempo foi passando. Eu ainda alcancei. Não sou velha não, viu, irmãos? Só sou vivida. Eu ainda alcancei, a gente ia à missa. E só quem tinha as escrituras era o padre. A gente não sabia o que era. A gente chamava o livro preto. Porque a gente não tinha acesso. Né? Depois, graças a Deus, agora hoje todo mundo tem acesso a ela a hora que quiser. Aleluias. Mas era assim, irmãos. Martinho Lutero lutou muito para ela chegar na mão do povo. Glórias a Deus. Então, ele bem-aventurado o que lê. Essa é uma das razões, porque só os sacerdotes tinham acesso naquele tempo. E trazendo para os nossos dias, esse que lê é a minoria. A grande maioria não leu o Apocalipse. Não quer saber desse livro. Aleluias. Mas ele diz aqui, ó, bem-aventurado, ou seja, feliz. É o que lê, ou os que leem, pode, se tiver no plural também, está certo. Os que ouvem e os que guardam. 3 verbos. Quem lê, quem ouve e quem guarda. Guardar, nós sabemos que é obedecer, praticar, viver essa palavra. Então, irmãos, esse é o único livro da Bíblia, pelo menos que eu saiba, que já começa assim com uma promessa. E esta promessa nós já estamos vivendo. Aleluia. Promessa de felicidade. Só em você ler esse livro, você já é uma pessoa feliz. Então nós podemos dizer nessa noite: eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu estou lendo o Apocalipse, eu estou ouvindo e é claro que eu vou guardar, vou praticar, vou obedecer. Então, quando vier aquele pensamento, coitadinho de mim, não, eu sou feliz, eu leio o Apocalipse, aleluias, glórias a Deus. Então ele traz essa promessa maravilhosa. Bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda esta palavra. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Antes de nós falarmos aqui do versículo 7, que é a vinda dele. Aleluia, Jesus. Vamos falar aqui, glórias a Deus, mais um pouquinho. Assim, o versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Ele já começa descrevendo Jesus Cristo dessa maneira. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Suzy, como é que diz a letra daquele louvor? Eu jamais saberei... Não, eu jamais saberei o preço. Como é que é? Repete aí, por favor. Eu nunca saberei o preço. Não tem como nós calcular. Não tem como a gente fazer essa conta. Eu nunca saberei o preço que Jesus pagou por mim lá na cruz. Irmãos, quando eu ouço aquele louvor da Mara Lima, valor de uma alma. Eu posso ouvir ele 200 vezes, eu sempre
fico me questionando, quanto vale uma alma? Qual o valor de uma alma? Não tem como nós sabermos. Só Jesus sabe, porque foi Ele quem pagou o preço. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Mas nós não sabemos, mas isso nos impulsiona a amar o nosso irmão, a nos preocupar com o nosso irmão, aleluias. Porque o mesmo valor que eu tenho para Jesus, Ele também tem. Jesus comprou a todos pelo mesmo preço. Significa que todos temos o mesmo valor para Ele. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Eis que vem com as nuvens. Aleluias. Jesus está voltando. Essa é a mensagem central da igreja nos últimos dias. Jesus está voltando. Aleluias. Mas sabe o que a gente vê, pastor William? Ainda tem muita gente desapercebida. Quando nós vamos fazer uma viagem, a gente começa a planejar com antecedência. A gente não quer esquecer nada, nenhum detalhe, nenhum item. A gente planeja tudo. E para a vinda de Cristo, será que nós estamos nos preparando adequadamente? Ele vem. Independente se nós estamos preparados ou não, Ele virá. Glórias a Deus. Isso aqui não é, aleluias, uma suposição, é uma afirmação, é uma garantia. Ele vem. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ele vem com as nuvens. Glórias a Deus. O que significa ele vem com as nuvens? Da primeira vez que ele veio a essa terra, ele veio como homem. Ele veio humilde. A Bíblia diz que ele se fez menor que os anjos. Ele veio para ser o cordeiro do sacrifício. Só que dessa vez, irmãos, ele vem em glória. Ele vem com as nuvens. Ele vem em glória. Aleluias. Aleluias. E todo olho verá. É diferente do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja só os santos verão, né? Aleluias. Ele diz que vai ter 2 no campo, um será levado, o outro fica. Tá 2 mulheres no moinho, uma vai ser levada, a outra fica. 2 estão na cama, um é levado, o outro fica. Então o arrebatamento vai ser aquele acontecimento secreto ali só para os santos. Esta vinda não, ele vem em glória, ele vem com resplendor, aleluia. Todo olho verá, aleluias. Até mesmo os que os traspassaram, se referindo aos judeus que traspassaram o Senhor Jesus. E todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Sim, amém, aleluias. Aí é a hora do lamento, porque eu não dei ouvidos. Por que eu tinha a igrejinha lá na porta, lá de frente à minha casa, do lado da minha casa, todo dia os irmãos estavam lá. Por que eu nunca dei ouvidos? Só que aí é tarde. Glórias a Deus. Ele vem, igreja. Jesus está vindo todos os dias. Quando uma pessoa parte com ele, aleluias, podemos dizer que essa pessoa, que Jesus veio para aquela pessoa, findou a jornada dela aqui na terra. Você está entendendo? Por isso que nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos o dia, nem a hora, aleluias, nem do arrebatamento da igreja, nem da nossa ida individual, ou esta vinda aqui.
Aqui para a gente entender quando vai ser esse acontecimento que todo olho verá. Aí só depois o pastor Ilha dá estudo, se é que não já deu, né? Porque envolve a escatologia, tem que ver muitas profecias lá do Antigo Testamento. Mas não se preocupa com a data não, irmão. Isso aí é o de menos. Quando vai ser, não é motivo para nós nos preocuparmos. Sabe qual tem que ser a nossa preocupação nesse momento? É fazer o que está escrito lá em Amós 4, versículo 12, que diz assim: te prepara, igreja, para encontrar com teu Deus. Te prepara, igreja, aleluias. Então a nossa preocupação tem que ser essa, em estarmos preparados. Se ele disser, acabou seus dias aqui na terra, hoje beleza, vamos. Se ele disser, vou arrebatar a igreja hoje, maravilha, estamos preparados. Aleluia. Não importa a maneira, nem o dia, nem a hora. O importante é nós estarmos preparados. E meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. É clichê, né, que o povo fala quando fica repetido. Pode parecer clichê, mas os sinais estão aí, estão se cumprindo. Só não vê quem não quer, gente. Está tão claro, está tão explícito. Meu Deus, quem conhece um tiquinho das Escrituras sabe que as coisas que estão acontecendo está longe de ser coisas normais. É a palavra se cumprindo, é o que Jesus disse, aleluia, que seria o princípio das dores. E sabe uma coisa que eu fico assim preocupada? É que às vezes a gente fala, eu confio em Deus, está nas mãos de Deus, entreguei essa causa na mão do Senhor. Mas aí na hora da luta, não tem como não bater aquela ansiedade, aquela preocupação. Quando eu pedi para os pastores me ajudar em oração, que a minha irmã ia fazer a cirurgia, é porque eu já estava assim um pouco traumatizada, que a outra irmã minha fez a cirurgia, a mesma cirurgia, né, a ponte safena, e a minha irmã entrou falando, andando, e saiu de lá em coma, entubada, né? Foi assim uma luta, e até hoje ela está, o lado direito dela está paralisado. Ela come com a mão dela, ela fala, mas ela não anda, né? Está dependendo dos outros. Uma mulher que era tão independente. Tudo. Aí quando falou que a outra ia passar pelo mesmo processo, é claro que bate aquele medo. É normal do ser humano. Mas graças a Deus, as minhas irmãs ficaram aquele desespero. E Deus me deu assim uma calma. Porque a gente vai aprendendo a confiar. Quando eu falei com os irmãos, eu estava um pouquinho preocupada assim. É normal, é do ser humano. Se eu não me preocupar, significava que eu não tenho sentimentos, não é? Aleluias. Mas o tempo todo eu fiquei calma, tranquila, confiando que ia dar certo. E deu para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Só que eu tenho que vigiar, que eu amo uma fritura, oh meu Pai. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Então, irmãos, nós temos que estar preparados para a vinda de Cristo. Entregamos a causa na mão do Senhor, descansa. Ele está no controle, não vai acontecer nada mais, nada menos do que a vontade do Pai. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Santo de Israel. Então aqui, aleluias. O versículo 8. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Até aqui é a introdução, aleluias. Aí aqui no 9 ele diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo,
estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então ele estava preso por causa do evangelho, da pregação do evangelho. Aleluias. Foi nessa época era um imperador Domiciano. Como é que é? Eita, agora. Dominiciano, um negócio assim. É por aí. Então, irmãos, esse imperador, eu creio que quando ele manda João lá para a ilha de Patmos, aleluias, ele deve ter cantado vitória. Calei a boca dele. Agora, aleluias, ele não pode pregar o evangelho. Agora, aleluias, agora eu silenciei João. Talvez o próprio João tenha pensado: acabou meu ministério. Acabou, completou a obra, agora é só esperar eles me matarem aí. Talvez tenha passado esse pensamento, não está na Bíblia não, viu, irmãos? Mas eu imagino que deve ter passado esse pensamento. Aleluias. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ir para a ilha de Patmos não significa que é o fim. Aleluias. Talvez é lá que Deus vai te mostrar as maiores coisas. Aleluias. Às vezes acontece uma enfermidade, um desemprego, alguma luta, e a gente pensa que aquilo ali é o fim. Deus diz: não, eu só estou trabalhando, eu só estou operando aí no secreto. Daqui a pouco você vai cantar o hino da vitória. Aleluia, Jesus. Então ele diz que estava lá, aleluia, versículo 10. Eu fui arrebatado, olha só. Eu acredito que ele não esperava passar por essa experiência lá naquele lugar tão complicado. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim. Olha só, como Jesus Cristo chega para ele por trás. Está vendo como nós temos que estar desperto? Jesus pode chegar por trás, dar um cutucão: ô meu filho, acorda. Está vendo como é feliz quem lê o livro de Apocalipse? Da agora para frente nós vamos ficar mais espertos, não vamos não? Aleluia. Ouvi por detrás de mim uma voz como o som de trombeta. O som da trombeta, irmãos, é exatamente para despertar. Acorda, desperta, que eu quero falar contigo. Aleluias. Glória a Deus. A voz de trombeta que dizia, versículo 11: o que vês, escreve. Irmãos, eu acredito que naquela ilha os recursos eram bem escassos. Pensa para João escrever tudo isso. Meu Deus. O que vês, escreve-o num livro. E envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Então essas 7 igrejas é que iam receber as cartas. Porém, aleluias, elas foram escolhidas 7 igrejas, porque esta mensagem é para todas as igrejas. Desde aquele tempo até os nossos dias, os que virão depois de nós não sabemos quanto tempo falta, aleluias. Mas o número 7, ele é o número da perfeição, o número ali completo de Deus, aleluia. Então ele escolheu 7 exatamente porque é para todas as igrejas. Essas 7 representam todas as igrejas em toda a face da terra, aleluias. Até aí, João só tinha ouvido. Estava atrás dele. Versículo 12.
E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Irmãos, eu acho isso aqui tão lindo. João estava ouvindo a voz, como voz de trombeta, para ele despertar. E ali disse, escreve, tudo que você vê, você vai escrever num livro, vai enviar 7 igrejas e tal. Quando ele se vira, não é o Senhor Jesus que ele vê. Não é o Senhor Jesus. Ele vê os 7 castiçais de ouro. Sabe quem são esses 7 castiçais de ouro? A igreja. Aleluias. A igreja. Então primeiro ele viu a igreja. Aleluias. Glórias a Deus. Oh, irmãos, isso é tão maravilhoso. Realmente nós somos felizes por fazer parte, aleluia, dos escolhidos do Senhor. Olha que honra. Primeiro ele viu os 7 castiçais de ouro, aleluia. Se a gente ler mais adiante, vai explicar que esses 7 castiçais são as igrejas, ou é a igreja. Vamos falar no singular, porque é uma igreja só, aleluia. O 7 está representando toda a igreja do Senhor, aleluia. Agora sim, então essa foi a primeira visão dele. Os 7 castiçais de ouro. Versículo 13. E no meio dos 7 castiçais de ouro, quem estava lá? Um semelhante ao Filho do Homem. Todos nós sabemos que esse é nada mais, nada menos do que Jesus de Nazaré, o dono da igreja, o fundador da igreja, aleluias. No meio dela, oh, que cena linda, aleluias. Vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Olha a majestade de Jesus. E na sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés como latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Você já viu quando a gente está se aproximando de uma cachoeira? Aquele som chama tanta nossa atenção, não é verdade? Chama tanta nossa atenção que a gente não consegue se ligar em outra coisa. Os nossos sentidos estão todos naquele som. Até quando chove, aquela chuvinha mansa, lá em casa não tem laje, só o forrinho de PVC. Aí quando está aquela chuvinha mansa, aquele barulho no telhado. Irmãos, que coisa linda! Que coisa maravilhosa, irmãos! E se a chuva estiver mais forte um pouquinho, nem adianta você querer ouvir um louvor, querer assistir televisão. Não, não. Aquele som, ele sobrepõe a todos os outros sons. Aleluias. Agora imagine esse som que João ouviu aqui do Senhor Jesus. Som de muitas águas. Imagina várias cachoeiras ao mesmo tempo. Irmão João, aleluia, ele não conseguia ouvir mais nenhum som daquela ilha, ele só ouvia a voz do mestre, aleluias, glórias a Deus. Como o som de muitas águas, glórias a Deus. E aqui continua falando mais da aparência dele. Vamos pular para o versículo 17, diz assim: e eu quando vi, caí a seus pés, como morto. Não é para menos, né, irmãos? Uma cena dessa. E olha que a gente nem leu tudo aqui. Ainda tem mais detalhes. Depois os irmãos leem em casa, com calma. Caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas.
não temas. Eu sou o primeiro e o último. Glória a Deus. E Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: não temas, não temas, porque Ele é o dono da igreja. Ele comprou, aleluia, cada um de nós com o seu sangue. Por isso Ele pode dizer: não temas. Glórias a Deus. Eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Ele não morre mais, aleluias. Oh, coisa boa, aleluias. Para todo sempre, amém. Olha mais, tenho as chaves da morte e do inferno. Eita, irmãos, isso aqui é forte. Jesus tem a chave da morte e do inferno. Ou seja, o médico pode desenganar, mas quem tem a chave é Jesus. Se ele não diz que é a hora, não é a hora, aleluias, não é a hora. Satanás pode querer lançar a alma no inferno, mas quem tem a chave é Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Isso é tão reconfortante para nós, irmãos, aleluias. Versículo 19. Escreve as coisas, olha só a responsabilidade de João. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois desta hão de acontecer. Escrever passado, presente e futuro. Será que João, o apóstolo João, imaginava que ele ainda ia fazer esta tão grande obra lá na ilha de Patmos? Eu acredito que não, irmãos. Às vezes eu e você também pensamos que chegou o fim, que é fim de carreira. Mas enquanto Jesus não bateu o martelo, não é o fim. Aleluia, Jesus. Então ele disse: você vai escrever as coisas que tem visto, as que são, que é o tempo da igreja, e as que virão depois destas. Que hão de acontecer. Lembra que lá no começo ele disse, aleluias, que essas coisas devem acontecer. Não é talvez aconteça, não. É uma certeza, é uma garantia. Vai acontecer. Vai acontecer. E aqui ele diz, ó, escreve o que tens visto, as coisas que tens visto, as que são e as que depois desta hão de acontecer. Mais uma vez ele dá garantia de que vai acontecer. Glória a Deus. Aleluias. Quantas vezes a gente ouve gente falar aleluias. Ah, minha avó já falava que Jesus ia voltar e ele nunca voltou até hoje. Isso não vai acontecer. Vai, irmão. Independente se eu creio ou não, vai acontecer. Ele disse que vai acontecer. Ele virá. Ele virá. As pessoas acreditando ou não, aceitando ou não, Ele virá. E nós como igreja do Senhor, aleluias, temos que estar preparados, vigilantes. Porque pode ser que Ele chegue por trás de nós, né? Dê um tapinha aqui no ombro. Ô meu filho, minha filha, vamos acordar. Vamos acordar, vamos despertar. Aleluias. Tem hora que a gente começa assim se acomodar um tiquinho, não é? Mas nós não podemos. Nós temos que estar vigilante, aleluias. Porque cada dia que passa, irmão, tudo isso aqui está mais próximo. Como já foi dito aqui, o apóstolo Pedro disse, para onde nós vamos? Para onde nós vamos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós iríamos? O que seríamos sem Jesus? Nada. Nada.
Aleluias. Então ele deu essa incumbência para João escrever. Aleluia. As coisas que ele viu, as que são e as que depois destas virão. Aleluias. Versículo 20. O ministério, olha só, ele explicando aqui, ó. Lembra lá que eu falei que ele viu primeiro os 7 castiçais? E no meio dos 7 castiçais é que Jesus estava. Aleluia. Versículo 20 diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das igrejas. Olha só, 7 estrelas na destra do Senhor Jesus. É porque a gente não leu todos os versículos. Mas João viu. Aleluias. Então ele diz: João, você quer saber o mistério? O que significa essas 7 estrelas na minha testa? São os pastores das igrejas. Será que é grande a responsabilidade, pastor William? É para tremer na base. Por isso que muita gente não gosta do Apocalipse, né? Mas é lindo demais, gente. Eu acho maravilhoso. Aleluias. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra. Destra não, irmão, é destra. Mão direita. Aleluias. E dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das igrejas. E os 7 castiçais, Jesus, o que significam? Ele disse: os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Aleluias. Ele próprio já explica aqui o que significa. As 7 estrelas na mão direita dele e os 7 castiçais. Coisa linda, irmão João. Quando ele se vira, ele vê primeiro a igreja. Por quê? Porque João vê primeiro a igreja. Porque a obra de transmitir, aleluia, a responsabilidade de transmitir, de avisar para o mundo que Jesus vem, é da igreja. É como se Jesus estivesse dizendo para nós: eu não vou descer aí para fazer isso não, vocês é que tem que fazer. É a igreja que tem que fazer. Por isso que João vê primeiro os 7 castiçais. Ou seja, ele vê primeiro a igreja. Aí no meio da igreja está o Senhor Jesus. Que coisa linda, irmãos. Que coisa maravilhosa. Aleluias. Então, irmãos, o Apocalipse, aí daqui para frente começa, não é? As 7 cartas, a primeira é a de Éfeso e por aí vai. Aleluia. Então vale a pena a gente ler. Vale a pena a gente procurar mergulhar um pouquinho mais. Né? A gente canta aquele louvor: eu navegarei. Vamos navegar. Vamos navegar no livro do Apocalipse. Eu navegarei no oceano do Espírito. Vamos navegar por essas águas. Tem lugar que você vai achar turbulenta, vai. Mas lembra da promessa? Feliz é quem lê, quem ouve e quem guarda estas palavras. Então nós já vamos sair daqui nessa noite com essa certeza. Nós somos felizes. Nós somos bem-aventurados, aleluias, glórias a Deus. Santo, santo é o Senhor, aleluias. E isso, irmão, nos dá força para nós nos prepararmos cada vez mais para a vinda do Senhor, ou para a nossa ida até Ele, conforme Ele queira fazer, aleluia, porque a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável, aleluias. A nossa preocupação tem que ser essa: estarmos preparados. Lá em Amós diz isso, aleluias. Prepara-te, ó Israel.
para encontrar com o teu Deus. Prepara-te, ó igreja. Então nós temos que estar preparados. Não importa se o vizinho não quer, se alguém da família não quer, aleluias, nós temos que estar preparados. Porque a salvação, todo mundo sabe que é individual. Lá não dá para ir de carona, não. Cada um tem que fazer por onde. Aleluias. Então que ele vem. Isso nós já sabemos. Que nós temos que estar preparados, também já sabemos. Então agora, meu irmão, é só pôr em prática. E esperar a vinda do Mestre. Amém? Glória a Deus. Então que o Espírito de Deus fale ao teu coração aquilo que eu não pude falar. E eu quero mais uma vez agradecer essa grandíssima oportunidade. Agradeço pelo convite, agradeço pelos irmãos que sempre me recebem tão bem nesse lugar. Amém? Então dê uma linda salva de palmas para Jesus. Amém, igreja? Amém. Deus seja louvado nessa noite, né? Então vamos estar aqui agradecendo ao Senhor por este culto abençoado. Pedro, dá uma regulada aí. Por este culto abençoado, né? Tivemos alguns desfalques humanos, mas o Espírito Santo se fez presente aqui neste lugar nessa noite, né, irmãos? Como a pastora Salvadora bem ministrou aqui, o papel da igreja é anunciar que Jesus vem. E nós estamos cumprindo este papel, irmãos. E o que eu fico assim feliz é que com essa ministração da pastora, Deus foi confirmando algumas coisas que já tinha dito até aqui no estudo bíblico mais cedo, né? A pastora falou aqui de Martinho Lutero, falou dos padres ali que eram os únicos que tinham acesso à Bíblia. Tudo isso foi falado aqui de manhã. Então eu entendo com isso que Deus, ele confirma, né? Aquilo que ele fala com a igreja, ele confirma para que a gente venha prestar atenção.